Oi pessoal, tudo bem? Essa aula é super importante, é a continuação da nomenclatura que a gente já viu nas duas aulas anteriores, tá? E aqui a gente vai começar a falar de funções. Eu vou colocar nessa aula só 4 funções, que é o aldeído, o álcool, a acetona e o ácido carboxílico. Eu dividi, porque eu acho que se a gente colocar tudo de uma vez fica muito complicado, é muita coisa para vocês lembrarem. Esse começo é bem chatinho, assim, tem muita coisa para saber, para decorar. Muita gente tem dificuldade de decorar tanta coisa, saber identificar e tudo mais. Eu preferi separar porque assim, no começo vocês viram só a nomenclatura de hidrocarbonetos, depois a gente viu ramificações, agora a gente vai ver essas 4 primeiras funções, e aí depois a gente vai ver as outras que tem uma nomenclatura um pouco mais chatinha, tá? Então, o que vai acontecer? Ao final de cada aula eu sempre peço para vocês fazerem os exercícios, que assim vocês vão fixando, e assim eu acho que fica melhor, né? Se a gente coloca tudo de uma vez numa aula só, né? Assim, é uma porrada em vocês. Então vamos aos poucos, vamos fazendo os exercícios como eu sempre falo, que é super importante. Vamos lá, gente, a primeira função que a gente vai ver é o álcool. Para ser álcool tem que ter OH e aí vai sempre terminar com OL, tá? Então vamos supor que você tem uma molécula como essa daqui, ó. Tem 2 carbonos, é et. Entre eles só tem ligação simples, an, como é álcool, ol. Eu não indiquei onde está esse OH. Por quê? Estar aqui, posição 1. Estar aqui, também posição 1, tá, gente? Então, a gente não precisa indicar. Quando você tem uma molécula como essa, estar aqui é diferente de estar aqui, né? Então, aqui, vou deixar mais próximo para vocês verem. Aqui é diferente, então a gente precisa indicar. Então, esse aqui tem 3 carbonos, é prop, ligação simples entre eles é an, na posição 1 eu tenho um álcool, então um ol. E nesse aqui é o propan, 2 ol. Tá? E se a gente tivesse uma molécula com 2 álcoois, ou com 2 OHs, ou melhor, com 2 hidroxilas, né? É bom ir acostumando com esses nomes aí. Então vamos lá, ó. 4 carbonos é but, só tem ligação simples entre eles, é an. Na posição 1 e na posição 3 eu tenho álcool, então 1,3, igual a gente fez lá para a insaturação, que a gente indicava quando tinha 2 com di, se tivessem 3, tri, é a mesma coisa. Então eu vou falar diol, tá? E lá também a gente falava, ó, tem uma consoante aqui, uma consoante precisa de uma vogal, aqui é a mesma coisa, só que aqui a vogal que a gente coloca é o O. Vocês não vão confundir, tá, gente? Qual vogal colocar, porque sonoramente é muito estranho se fosse ao contrário, tá? Então aqui é butano 1,3-diol. Vamos lá, e se fosse um ciclo? Se fosse um ciclo, esse aqui tem 3, então é ciclo, com 3 é prop, ligação simples an, como é álcool. Eu não indiquei, por quê? Só tem uma única coisa no anel, eu não preciso indicar. Não muda do que a gente viu até agora. Então, se tivessem 2 ou 3 coisas no anel, a gente indica, igual a gente falou antes, né? Você pudesse ser uma ramificação, uma função, uma insaturação, essas 3 coisas juntas, enfim, a gente indica. A partir do momento que só tem uma única coisa no anel, a gente não precisa indicar, tá? Vamos lá fazer a próxima função, que é o aldeído. Para ser aldeído tem que ter C, dupla O e H, a carbonila, né? E termina sempre com al. O aldeído, gente, a gente nunca precisa indicar. Por quê? Porque está sempre nas pontas, tá? Então eu vou escrever isso aqui para vocês. Então vamos lá, ó. Já ficou escrito, mas depois esse arquivo sempre fica para vocês consultarem aí, né? Então aqui, ó, se a gente tivesse com 2 carbonos, então aqui tem 2 carbonos, é et, só tem ligação simples entre eles. Gente, cuidado, essa dupla ligação aqui não é uma insaturação. Para ser insaturação, a dupla precisa estar entre carbonos. A gente já viu isso lá atrás em classificação de cadeia, mas na nomenclatura às vezes vocês acabam se atrapalhando, esquecendo do que a gente viu. Então, vamos lá. Para ser insaturação tem que estar entre carbonos. Aqui não tem, aqui é ligação simples. Então, ligação simples an, aldeído, al, tá? Se a gente tivesse um único carbono aqui como aldeído, né? Então é met, an e aí al. Ele é o formol, tá? Que é bastante usado aí. Vamos lá, e se tivesse do outro lado? Não muda nada, gente, ó. Se tivesse do outro lado, aqui tem 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. Então é o but, ligação simples an, aldeído al. Não se esqueçam que esse carbono aqui, assim como esse carbono aqui,
é sempre o carbono número 1 aí, né? Enfim, tem que contar, tem gente que acha que não tem que contar, não só tem que contar como ele é o carbono 1. E se a gente tivesse 2 aldeídos na molécula? Então fica dupla O, e H. Aqui tem prop, ligação simples an. Eu tenho aldeído nas duas pontas, eu preciso falar di-al. Eu não preciso indicar porque sempre está nas pontas. E eu vou colocar o O para ficar a vogal entre as consoantes. Então, propano di-al, tá? Vamos para a cetona. As cetonas têm a C dupla O, a carbonila entre carbonos e vai sempre terminar com ona. Então, gente, a menor cetona que nós temos é essa daqui, ó. Tem 3 carbonos, é prop, ligação simples entre eles, an, cetona, ona, propanona. É a acetona que a gente usa para tirar o esmalte, é a acetona, tá? Vamos lá, se a gente tivesse uma acetona com 4, eu vou colocar aqui, então 4 carbonos é but, ligação simples entre eles é an, como é uma acetona, ona. Por que eu não indiquei nesse caso, gente? Porque aqui a acetona só poderia estar nessa posição ou nessa posição, né? E estando aqui, carbono 2. Se tivesse aqui, também carbono 2. Lembrem, na ponta não daria. Se fosse aqui na ponta, seria um aldeído, né? Se a gente não tivesse esse carbono, teria um hidrogênio aqui, tá? Bom, gente, a partir de 5 carbonos, a gente indica onde está. Estar nessa posição é diferente de estar nessa aqui. Então, a gente precisa indicar, tá? Então, aqui o nome fica pentan 2 ona e aqui é a pentan 3 ona. Vamos lá, gente. Ó, é o seguinte. Eu acho que vocês ficarem decorando. Álcool eu indico a partir de 3, cetona eu indico a partir de 5. Vocês vão ficar loucos, tá? Você já tem que decorar a função. Você já tem que decorar o sufixo, né? O, ona, al, enfim. Já tem que decorar também o grupo funcional. Quer dizer, é muita coisa. Você ficar decorando, cetona a partir de 5, álcool a partir de... Vocês vão ficar loucos, tá? Então, o que eu sempre falo para vocês? Pegue, troca de lugar. Tá aqui, põe aqui. Mudou? Mudou, fica diferente. Então, eu preciso indicar. Aqui, tava aqui, coloquei aqui. Muda alguma coisa? Não, não muda. Então, não preciso indicar, tá? E aquilo que eu sempre falo para vocês, já falei lá atrás e vou repetir. Se não precisa indicar, não é para indicar. Não quer dizer que você não vai encontrar exercícios de livro ou exercícios de vestibular que indiquem, tá? Eu já vi butan 2-ona e não vi uma vez, já vi mais de uma. O cara não fez certo, né? O ideal é que você faça certo, né? O ideal é que você tenha a menor... Se for um teste, gente, não faz diferença, né? Mas uma questão aberta, esses detalhezinhos fazem diferença, tá? Provas de medicina... Gente, vocês vão tirar detalhezinhos, os caras vão tirar detalhezinhos e as notas passam ali, assim, né? A diferença de uma nota para outra às vezes é muito pequena. Então é o tipo de detalhe que a gente não pode errar. Então esse é o tipo de detalhe que pode prejudicar você numa questão de segunda fase, por exemplo, tá? Mas um teste não faz muita diferença, né? A gente sabe disso. Então assim, evitem. Mas eu sempre falo, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, tá? É melhor você indicar aquilo que não precisa do que você não indicar aquilo que precisa. Não indicar aquilo que precisa é muito mais grave, tá bom? Mas de preferência, avaliem, façam isso, troquem de lugar, né? Imaginem, se estivesse aqui, como é que seria? É igual? Não, não é igual, então preciso indicar, tá? E vamos para o ciclo, vou fazer um ciclo aqui para vocês. Gente, ciclo de 5, pelo amor de Deus, nunca desenhe em casinha, né? Eu não foquei assim, não fui assim... Eu não cheguei a chamar a atenção de vocês isso na aula de nomenclatura de hidrocarbonetos, porque não coloquei como nenhum exemplo, que não tinha nenhum exemplo que fosse o ciclo pentano, mas nunca façam casinha, tá? Vocês vão encontrar em livros, vão encontrar em vestibulares, mas não é porque o cara faz errado que você pode fazer, né? Não façam isso, porque aqui você tem ângulos muito diferentes. Aqui, no meu desenho tá lá essas coisas, mas os ângulos aqui estão sempre teoricamente iguais, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Nome disso aqui, ciclo, tem 5, então pente, ligação simples, an, cetona, ona. Ciclo pentanona, tá? Vamos fazer... E se tivessem 2 cetonas, gente, ia ser a mesma coisa que a gente fez. Põe di, ona, indica... Deixa eu colocar um aqui, vai. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é a X, ligação simples, an. Eu tenho cetona na posição 2 e na posição 4. Então,
2,4-diona. E aí a gente coloca o O aqui, hexano 2,4-diona, tá? Vamos para os ácidos carboxílicos. Para ser ácido carboxílico tem que ter C-O e OH. É uma carboxila, como a gente já viu, né? Então aqui vai ser, a nomenclatura dele vai ser ácido, aí vem aqui, e o final é óico, tá? Então, vamos lá. Eu sempre falo ácido tananã, óico. E o ácido, gente, assim como o aldeído, também não precisa indicar, tá? O motivo é o mesmo. Está sempre nas pontas. Nem vou escrever, eu acabei de falar, vocês podem rever esse vídeo quantas vezes precisarem, né? E já acabei de falar que é a mesma coisa que o aldeído, tá lá nas pontinhas. Então, enfim, vamos lá. Aqui, ó, tem 2 carbonos, dupla O e OH. 2 carbonos, então é ácido, et, ligação simples entre eles, an, como é ácido óico. Esse ácido é extremamente utilizado e tem outros nomes. A gente pode encontrar ele como ácido acético e ele é um dos compostos do vinagre, tá? O vinagre é uma solução que contém ácido acético, tá, gente? Mais ou menos a 4%. Isso a gente já viu lá em soluções. Então vamos lá, mas está no outro módulo, né? Se a gente tivesse aqui, 1, 2, 3, do outro lado, muda alguma coisa? Não. Então é ácido propanoico. Só prestem atenção que vocês adoram escrever assim, ó, CHO. Não pode fazer isso, gente. Por favor, isso é extremamente importante. O O está ligado ao C e o O está ligado ao H. O O faz 2 ligações. Se você faz isso, está dizendo que o hidrogênio faz 2 ligações e o O faz uma. Isso não é o teu professor que está implicando, é você que errou, tá? Então preste atenção e não escrevam isso. Sempre inverter, eu coloco aqui, invertido, OH, tá? Vocês têm muita mania de continuar escrevendo dessa maneira aqui. Cuidado, não pode quando está nesse lado aqui. A única coisa que tem que prestar atenção. Tem professor que vai lá e dá errado mesmo, tem professor que só desconta um pontinho, mas prestem atenção. Se a gente tiver dos dois lados, continua sendo a mesma coisa. Então, esse aqui é o ácido, tem 5 é pente, ligação simples an. Então, ácido tem 5 carbonos, é pente, ligação simples an. O ácido, a gente tem 2 ácidos, então preciso indicar. Como eu vou colocar dióico, eu tenho que colocar o dióico, tá? Um outro ácido que aparece bastante para vocês usarem nas moléculas aí é esse aqui, ó. E é super importante saber o nome dele, né? Então, ácido benzoico. O que vocês vão fazer agora? Os exercícios relacionados a essas 4 funções, tá? Na próxima aula a gente vai ver amina, amida, éster, éter e anidrido, tá? E aí a gente encerra as principais funções. As outras funções eu vou comentar com vocês, a gente não vai ficar, eu vou falar também, mas não é tão, a nomenclatura é muito mais tranquila, tá? As mais importantes são essas 9 aí, então 4 agora, 5 na próxima aula e depois eu comento um pouquinho com vocês sobre as outras nomenclaturas e alguns nomes de moléculas que são muito importantes e que vocês têm que saber, tá bom? Então façam os exercícios, a lista não tá tão grande assim, dá para fazer, façam para fixar e não se esqueçam de conferir as respostas com gabarito para ver se vocês acertaram, tá bom? Se tiverem dúvida, vão me mandando que na medida do possível eu sempre vou tentar responder para vocês. Obrigada e espero vocês na próxima aula. Até mais!